energizar cristais. Então vamos lá, vamos falar disso. Eu vou mostrar para vocês na prática como que vocês podem energizar, programar, que é o título que eu coloquei aqui, ou ativar ou consagrar. Então você já vai saber que tem várias formas de se referir a isso. Geralmente está se falando da mesma coisa. Eu prefiro o termo programar porque de fato eu enxergo dessa forma, que nós estamos como que programando num computador. Claro que é uma metáfora, mas nem tanto, porque a gente já falou que o computador ele usa, o chip do computador usa minerais, cristais no caso, e a gente tem o silício que é usado no computador, e também agora estão tentando gravar dados, que seria o HD do computador, um pendrive que a gente usa para gravar dados, usando um cristal mesmo. Esse é um estudo que está sendo feito. Então ele guarda dados. Eu acho que programar é um termo interessante porque o programa ele leva uma intenção. Então eu vou programar aquele computador, vou criar um software, o software que você usa que tem uma intenção. Mas já sabendo, não tem problema energizar, consagrar, apresentar. Então tem várias formas de você se referir a isso. Basicamente nós estaremos colocando uma intenção no cristal para que essa intenção seja transmitida, cumprida, seja levada, enfim, ela fique ali e seja emanada pelo cristal. Agora, antes disso, a gente tem que conversar algumas coisas. Eu trouxe 3 cristais para vocês aqui, pedras, cristais, enfim, e nós temos que entender que existem as diferenças entre as propriedades que nós já estudamos aqui. Aqui no meio nós temos aquele cristal que eu disse para vocês que é o cristal mais puro possível. Então, esse cristal, que é o cristal de rocha, o quartzo transparente, seja como for, ele é aquele que a gente vai conseguir programar mais intenções, vamos dizer assim. A gente consegue usar ele para muitas coisas porque ele já não é direcionado. Então ele é aberto. Então esse cristal eu posso usar para que ele seja programado para uma energia de bem-estar, que ele seja programado para me ajudar no raciocínio, que ele seja programado para ajudar na cura e no restabelecimento de alguém, tá? Eu posso deixar esse cristal com alguém com essa intenção de cura. Daqui a pouco eu vou mostrar para você na prática como fazer, tá bom? A programação. Tá, e esse cristal ele tem uma propriedade que é justamente aquela que eu acho que é mais importante em relação a ele, que só ele vai ter exatamente, que é a propriedade de guardar memórias. Então, assim, a gente consegue programar ele para ele arquivar dados. Então, a gente poderia entender que seriam dados para um arquivo. Então, estamos falando aqui realmente disso. Eu estou querendo arquivar uma memória minha para eu poder revivê-la depois. Então, por exemplo, eu vou aqui colocar nesse cristal, e vai ser assim que a gente vai fazer, já vou falar como que se faz. Eu vou querer gravar aqui as minhas boas lembranças de uma experiência que eu tive. Eu acabei de fazer uma viagem, estou terminando uma viagem, cheguei aqui, estou naquela lembrança de um momento feliz que eu tive com a minha família, é uma coisa que eu vivi que foi muito boa. Eu estou lembrando aqui de toda a história da minha família, agora estou numa reflexão aqui, parei, estou sentado e eu tenho esse cristal perto, eu vou gravar isso aqui, tá? E aí eu consigo intencionar nele, ele vai gravar de uma forma pura, sem interferência nenhuma, que esses cristais vão interferir, a gente já vai falar disso. Não é que a interferência é ruim, mas eles já têm um direcionamento. Então esse cristal aqui ele fica aberto para você poder gravar uma memória. Se a gente for muito longe e eu gosto de ir, eu poderia usar ele para arquivar, como eu falei para vocês que as tribos norte-americanas faziam. Eu posso colocar esse cristal na minha mão e pedir para arquivar todas as memórias que eu tenho, por exemplo, da minha família. Ou eu quero arquivar as memórias que eu tenho da infância que eu não estou lembrando, olha só. Então essas memórias estão no meu inconsciente, né, nos processos aqui que eu não consigo acessar facilmente. Eu posso colocar a mão no cristal, pedir para transferir isso para cá, para depois numa meditação eu conseguir lembrar. Então vejam que se eu ficar falando aqui, as possibilidades são tantas, não é? São muitas possibilidades. A gente está falando de transferir
informações para o cristal, tá bom? O cristal, ele guarda histórias já nele, porque ele vem lá da Terra. Então tem histórias que são permanentes nele aqui. Você pode até perceber isso. Então se você quiser ter uma vivência com o cristal bruto, você pode fazer uma limpeza nele. Ele não perde as programações base dele, tá? Aquelas mais profundas. Ele perde aquilo que a gente intencionou. Mas ele eu ia falar um ser vivo, né? Mas a gente pode falar isso, né? Não vou evitar de falar. Ele é um ser vivo. É um ser numa outra dimensão aí, mas ele é um ser, sim, ele está aqui na sua existência, com as suas memórias permanentes também. Agora, a gente está falando aqui de programar, que é justamente essa memória um pouco mais superficial, que eu consigo limpar. Outra coisa, gente, claro, a gente só vai programar depois de limpar, porque quando você limpa, você tira essa programação dele. Por isso que é interessante quando você pegar um cristal, você comprou um cristal numa loja ou enfim, ele foi manipulado. Que intenções essas pessoas tinham quando mexeram com ele? Ou ele está numa loja, as pessoas vêm e pegam, nossa, que cristal bonito e tal. Ou pega ali só por pegar. Ele vai absorvendo ali as energias. Então é interessante que você limpe sempre os cristais. Bem, a gente falou desse. Agora, e como que ficam cristais que são já tematizados? Se você pega, por exemplo, a ametista, o que eu posso fazer com a ametista? Eu posso programar ela para uma experiência espiritual. Eu posso programar ela para me ajudar na minha meditação. Por quê? Porque essa pedra tem essa propriedade já ligada ao espiritual. Eu posso programar ela para conseguir fazer uma limpeza espiritual em mim. Conseguir equilibrar as minhas energias espirituais. E claro, eu vou ter que colocar a intenção aqui, tá? E essa pedra aqui, por exemplo, que é o jaspe vermelho, ela tem aquela ligação com a disposição, para melhorar a anemia, com as questões sanguíneas. Então, eu posso usar essa pedra para intencionar uma cura quando eu estou precisando de energia física, por exemplo. Eu posso mentalizar aqui, a minha intenção ela vai para a pedra e ela vai ser amplificada. É como se fosse um aparelhinho que você está colocando ali alguma coisa e ele vai modular e mandar embora. E ele vai começar a emanar isso de volta, porque ele tem isso. Então é importante você pensar assim, ó. Eu só estou mentalizando que vou melhorar de uma anemia com cristal e eu vou melhorar? Não, mas esse cristal está pronto para ser programado para isso. Essa que é a questão. Por isso que esse cristal é mais coringa. Não é? Esses daqui são mais focados. Então ele está pronto para ser programado para ajudar em questões sanguíneas. Ele está pronto, mas ele precisa de uma ordem. Ele precisa de um programinha ali e ele vai funcionar. O hardware dele, vamos dizer assim, é para isso. E aí a gente tem que intencionar. Então você já entendeu aqui a diferença entre os cristais aqui, e isso vai valer para qualquer um deles. Por exemplo, se você pegar a amazonita, você vai programar ela para uma cura. Né? Pode ser uma cura geral aí do corpo, né? Alguma doença mais séria. Ela é uma pedra que está muito ligada ao aterramento também. Então você pode pensar essas intenções com ela, tá bom? Bem, então você já entendeu agora como nós energizamos, programamos, consagramos uma pedra. Pessoal, tudo que parece que vai ser um grande evento, uma coisa muito complexa de se fazer, não é. E eu falo isso porque isso tem a ver com a mediunidade, com a magia. As pessoas imaginam, quem não conhece, eu não digo que seja você, mas imagina que para você fazer uma magia você tem que fazer uma coisa fora de série. Quando você pode fazer uma magia com um cristal, com uma vela aqui na sua mesa, só com a intenção. Mediunidade também, eu achava que incorporar era uma coisa fora do normal, assim, que ia acontecer algum evento que eu ia perder totalmente a consciência, ou enfim, psicografar, não é? Quando eu achava também que iam pegar na minha mão e ia acontecer alguma coisa assim. E não é nada disso, né? Sempre muito mais simples, muito mais sutil. Para a gente energizar um cristal, então assim, eu vou dar um exemplo aqui para você, vou tirar o meu óculos, tá? A gente tem algumas formas, mas as formas mais efetivas eu acho que são as mais simples. Primeiro, você vai colocar dentro da sua mão. Não é uma regra, tá? Dentro da sua mão, né? Dentro das duas mãos. Você pode segurar também assim? Pode. Pode fazer com uma mão só? Pode. Mas eu tô te dando uma opção que eu acho
ela faz sentido porque a gente tem as mãos aqui energizando. Você pode deixar esse cristal tanto na altura do seu cardíaco, aqui o chakra cardíaco, e a gente vai falar de chakras ainda, tá? E você também pode deixar na altura do chakra frontal. Eu acho que o chakra frontal ele conversa melhor quando nós estamos falando de programação num sentido mais assim, eu quero programar, transferir uma memória, eu quero transferir um dado, que nem eu falei aqui. E quando você está querendo uma experiência mais emocional, alguma coisa que tem a ver com o espiritual, por exemplo, eu acho que o cardíaco pode ser uma boa, tá? Então, assim, no cardíaco, você colocaria, deixa eu ficar de frente para você e tirar o microfone aqui, ó, para você ver, deixar ele aqui de lado. No cardíaco, você colocaria nessa altura aqui, né? Então, seria isso aqui. A pedra está aqui no meio, ok? E ela vai ficar aqui. E aqui em cima, né, no chakra, de preferência assim, tá, gente? Com os braços abertos. Você colocaria aqui nessa altura. O cristal, tá? Não é a sua mão, quer dizer, ele tem que estar mais ou menos na altura entre os olhos aqui. Bem, o que se faz? Você vai ter que vibrar o que você quer. Você vai conversar com o cristal. Poderia ser, por exemplo, a ametista. Então eu quero fazer uma experiência, eu quero energizar ele para deixar o meu estúdio um ambiente mais etéreo, mais espiritual, para me proteger e me ajudar nas leituras, me inspirar também a ler melhor o tarô. Então eu vou colocar esse cristal aqui, seja nessa altura ou nessa altura, e eu vou mentalizar primeiro uma conversa com ele. Eu vou conversar com o cristal, então eu vou cumprimentá-lo, não vou dar fórmula, tá? Professor, escreve na tela o que eu vou falar. Não, fala o que você quiser. Então você mentaliza que você está aqui, ele é um ser, que você está grato por ele estar aqui, e eu quero que ele ative essa energia da inspiração espiritual. Mas não é só palavra, gente. Você tem que sentir isso, sentir que você está transmitindo para ele essa paz, essa alegria. Ele é um serzinho que está aqui, ele está entendendo, esses cristais são poderosos, tem uma egrégora muito poderosa, aí, milhares de anos sendo usados, e ele é uma representação de toda essa geração de cristais ametista, qualquer ametista. Então ele é um filho, né, da genealogia dele, vamos dizer, e ele está aqui pronto para funcionar como todos os ancestrais dele funcionaram. E você vai intencionar isso e pedir que ele se carregue com isso para o uso que você quer fazer. Você vai dizer para ele isso: eu quero fazer o uso aqui na minha mesa, eu quero que você me ajude aqui nas minhas tiragens, eu quero que você me ajude na minha meditação e tudo mais. E você vai fazer isso e depois agradecer ao universo, agradecer ao reino mineral, agradecer ao cristal, e pronto, ele está intencionado. Eu posso fazer isso com o jaspe vermelho, com qualquer uma, não é? Nesse caso, eu quero que essa pedra funcione como cura, tá? Ela vai servir de cura, por exemplo, para uma pessoa que está muito fraca, uma pessoa que está com infecção, a gente já falou disso, não é? Uma infecção, enfim, qualquer aí, e essa pedra vai ser usada com essa pessoa. Eu vou limpar antes, depois eu vou agradecer, agradeci que ela está aqui comigo, que ela veio para minha casa, independente de eu ter comprado ou não, e vou mentalizar que ela vai ser um instrumento de cura para esse problema de saúde. Faço a minha meditação aqui, tá? Minha conversa com o cristal, fico ali uns 5 minutos no mínimo, né, gente? Não é nada rapidinho, deixa eu fazer aqui rapidinho e tal. Não, tenta fazer com carinho, com cuidado, e depois você agradece no final. Outra coisa que me ocorre aqui, me veio aí, de repente alguém já teve essa dúvida, eu posso limpar e guardar? Então assim, eu posso pegar um cristal que está limpo ali e há 6 meses e energizar ele? É interessante, gente, que você pense que essas limpezas não é que nem você limpar um prato. Então é claro que se você limpou um cristal e deixou ele ali um dia, 2 dias, 3 dias, ele está limpo, mas ele não vai ficar limpo para sempre. Ele vai captando o que está no ambiente, o que está no seu vizinho, o que está passando no ar. Tá? As vibrações coletivas da humanidade também, você tem um eclipse, por exemplo, isso daí afeta todos os cristais. Então assim, tenta limpar perto de quando você for usar, tá bom? Gente, programar e intencionar e consagrar um cristal não tem uma fórmula. Essa que eu estou passando para vocês é uma maneira fácil. Professor, eu prefiro segurar assim com os dedos. Perfeito, eu prefiro olhar para o cristal. Eu também gosto de olhar, porque daí você intenciona com o olhar também. Tá? Eu quero deixar, professor, aqui na minha mesa, e eu quero fazer assim,
tá? Perfeito, eu quero consagrar ele aqui, ó, fazendo uma conchinha nele. Tudo isso que eu tô falando eu faço, tá, gente? São opções que eu uso. Então eu quero estar com mais de um cristal aqui e tentar fazer uma consagração coletiva, também pode. É claro que fica um pouco mais confuso, você não vai conseguir consagrar mais de uma energia. Então pode ser que eu consagre uma energia de cura para os três. Esses 3 cristais vão ser usados com um paciente meu, alguma coisa assim, tá? Mas geralmente dê preferência de fazer com um cristal por vez, tá bom? Gente, ó, é isso, tá? Para você programar, para você consagrar. Outra, posso fazer no altar também? Pode, eu quero deixar no altar e fazer uma prece ali junto. Eu tenho um altar que eu mostrei para vocês na aula anterior e eu quero fazer ali, pode fazer ali também, tá? Só que pense assim, você tem que focar no cristal que você está energizando. Tentar usar as mãos minimamente nisso e tentar fazer nele mesmo. Não tentar fazer, eu vou consagrar todos os cristais. Porque assim, pode ser que consagrar seja uma outra coisa. Você queria fazer uma consagração dos seus cristais. A gente pode usar esse termo assim, tudo bem, faz para todos. Mas se eu quero programar, agora falando de programar mesmo, é interessante que seja num cristal só ou poucos cristais com uma mesma intenção e que você esteja direcionando a energia para eles. Mais uma vez, não tem fórmula, não tem regra fixa, você faz da maneira que fizer sentido para você. E se você alinhar com esses 2 chakras, você vai ter mais potência para poder transmitir o que você quer, tá bom? Então limpou os cristais antes, aí você pode fazer a programação deles.